Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar cada um que está aqui conosco, participando desse momento, nessa transmissão. Culto da família, hoje é quinta-feira, dia 25 de março, a quinta-feira que o Senhor preparou para as nossas vidas, que você possa ficar aí atento àquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. E eu vou te convidar para a gente iniciar o culto dessa noite, né? Esse momento onde nós vamos partilhar da palavra do Senhor, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Eu vou te convidar a fazer uma oração, mas hoje um pouco diferente. Eu vou fazer uma oração fazendo a leitura de um salmo para que a gente possa abrir esse momento com o nosso Deus, amém? Então, para você que tem a possibilidade, que está assistindo conosco ou vai vir assistir depois, a gente vai fazer a leitura do Salmo 25. Amém? Diz assim o Salmo 25. Oração por auxílio divino. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Amém? Essa é a oração que a gente vai iniciar essa noite, ali onde Davi, ele estava pedindo ao Senhor, né, por um auxílio. Davi sabia a quem recorrer. Ele sabia que o socorro dele vinha de Deus. E ali, onde nós lemos esses versos em forma de oração, para iniciar esse momento nessa noite, Davi estava falando, né, que ele elevava a alma dele a Deus, que ele confiava em Deus e que ele aguardava. E tem um verso que fala que, deixa eu só confirmar que o número dele que eu quero dividir com você, no verso 12, ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E no verso 14 ele diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, muitas vezes eu e você queremos respostas de Deus, queremos mover de Deus, mas a gente precisa ter essa aliança. É uma palavra que os jovens talvez falem muito hoje, a gente precisa ter não, nós falamos muito intimidade, mas o jovem ele tem um linguajar mais corriqueiro, depois se eu lembrar eu falo a palavra. Que nós precisamos estar atentos àquilo que nós queremos receber de Deus. Porque nós temos passado, talvez, dias difíceis que com essa questão da pandemia, e os dias difíceis eles vêm para todos.
Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas que pecava, passava por problemas, por dificuldades, mas ele reconhecia que Deus era o refúgio dele. E muitas vezes, talvez você possa estar sentindo um vazio na sua alma, e eu quero te convidar nessa noite, nesse momento desse culto que nós estamos prestando ao nosso Deus, para que você venha fazer um convite especial nessa noite para a tua vida, que é pedir pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele fala ali no verso 14 que a intimidade do Senhor é para os que o temem, esse vazio da nossa alma ele só vai ser preenchido através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ele só vai vir para aqueles que querem ter um relacionamento com Deus. Porque muitas vezes a gente quer viver o que as pessoas vivem, de uma experiência espiritual, mas às vezes a gente não quer se dedicar, talvez como elas, num relacionamento com Deus. É a mesma coisa no teu relacionamento, como você tem aí de pais e filhos, né? Ou um relacionamento de casamento. Se você não abrir mão dos seus momentos em prol de se dedicar a esse relacionamento, de construir esse relacionamento, você não vai fazer com que ele prospere, com que ele evolua, seja no teu casamento, seja na tua relação de pais e filhos, e assim a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus, ela precisa gerar uma intimidade, ela precisa gerar algo que nós vamos em busca de coisas que os nossos olhos humanos não veem, mas que nós cremos pela nossa fé e sabemos que existe, que é a presença de Deus. E eu quero te convidar a ler a palavra nessa noite, já que nós oramos iniciando com o Salmo 25, reforçando aquilo que Davi fala, que o Senhor, ele é o socorro presente nas nossas vidas, é dele que a gente pode recorrer. Eu quero, para esses dias que nós temos passado, e eu creio que são momentos assim bem importantes e decisivos para cada um de nós, porque nós temos vivido dias onde nós temos passado muito pelo momento de perda da vida das pessoas próximas. Nós temos passado dificuldades, muitos às vezes no trabalho, muitos com a saúde, muitos com a perda de um ente querido. E a palavra do Senhor, ela já previa que nós iríamos passar por aflições, por tribulações, mas que em tudo a gente precisa buscar o bom ânimo. E não é uma tarefa fácil buscar o bom ânimo quando a gente passa os dias da dificuldade. Por isso que quando eu falei para você há pouco, para você buscar, querer ter o Espírito Santo na tua vida, é para que no dia que a gente estiver passando por essa dificuldade, o dia que a gente estiver passando por esse momento que parece que uma dor não vai ser superada, parece que existe um vazio correndo dentro da gente, que aquilo não vai ser vencido, ou parece que aquela medicação não vai fazer vencer aquela enfermidade. São nesses momentos que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas que vai nos fortalecer e vai trazer a fé. Porque a gente tem uma pele, um corpo, nós somos humanos. E o corpo humano, ele sente dor, ele tem sentimentos, são sensações que nós passamos, mas que quando eu e você buscamos através do Espírito Santo de Deus, ter uma intimidade com Deus, nós podemos aprender a receber os frutos do Espírito Santo para que a gente possa ter o bom ânimo, para que a gente possa vencer essas aflições que a gente passa nesses dias que têm sido difíceis, mas nós sabemos da vitória que Cristo tem para a vida de cada um de nós. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, puxa, mas então por que Deus permitiu levar tal pessoa? Porque Deus, ele tem um propósito individual, o plano de salvação é individual para cada um. E Deus, ele vai chamar, seja a mim, seja a você, a cada um no seu tempo. Nós oramos, cremos na palavra e sabemos que Jesus vai voltar para buscar uma igreja. E aí e eu falo por mim, a minha vontade humana é de estar aqui na terra para ser arrebatada. Porque o meu sentimento humano, nós não fomos feitos, não nascemos para perder as pessoas, os relacionamentos. Então é natural com que eu queira estar com a minha família, com os meus irmãos em Cristo, com as pessoas que eu gosto de conviver. E aí, né, a gente acaba idealizando muitas vezes. Às vezes até uma palavra que eu ouvi há uns dias atrás, romantizando algumas coisas que a gente espera em Cristo. Mas, independente da forma como Jesus Cristo vai fazer na minha, na tua vida, o que nós precisamos pedir para que o Espírito Santo venha é de encontro ao nosso coração, preencha a nossa alma, preencha o nosso espírito e que a gente possa ter a certeza de que a nossa vida é uma eternidade com Cristo.
que a presença do Espírito Santo, que é o nosso verdadeiro amigo, o verdadeiro consolador, nos dá suporte para esses dias que nós estamos passando aqui na Terra, que nós estamos aqui de passagem, né? A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos aqui nessa Terra. E eu vou te convidar para que a gente possa ler lá Provérbios no capítulo 3. E ali Salomão ele vai estar deixando alguns direcionamentos. Salomão foi o homem mais sábio, né, que já existiu. E eu vou compartilhar um pouco dessa sabedoria que está relatada aqui na palavra para que eu e você possamos usá-la. Pedir para que o Espírito Santo nos capacite, abra a nossa mente, nosso entendimento, para que a gente possa viver isso. Amém? Diz assim lá em Provérbios 3, a partir do verso 1. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém? Então, quando Salomão fala aqui que é para que a gente confie no Senhor de todo o nosso coração, né, de todo o nosso, que a gente não se estribe nas nossas forças, nos nossos achismos, mas que a gente possa realmente vir a encontrar e saber que os ensinamentos, eles vêm do Senhor, que a gente guarde esses mandamentos no nosso coração, porque são eles que vão nos acrescentar os anos de vida e de paz. E sempre que a palavra do Senhor traz ao meu coração os anos de vida e de paz, hoje para mim é um pouco mais fácil eu entender como os dias da eternidade com Cristo também. Os dias que nós temos aqui na Terra, mas os dias que nós temos que nos preparar para fazer a nossa vida que seja eterna com Cristo. Então, quando Salomão fala ali que não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e isso trará saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Eu estava ouvindo um devocional essa semana e compartilhei, né, com algumas mulheres que nós temos um grupo de WhatsApp, e nós temos ouvido muitas palavras nesses dias. Nós temos ouvido, além de muitas dúvidas e incertezas, né, em tantos cenários, seja no cenário político, seja no cenário da saúde, seja no cenário do mercado de trabalho, mas muitas pessoas hoje falando sobre mentoria, sobre serem mentores, sobre, né, dar o exemplo e te ensinar a fazer alguma coisa. E ali naquele devocional, aquela mulher trouxe uma passagem, né, inclusive que a referência se baseia aqui em Provérbios 3, mas justamente falando que nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que nós temos ouvido nesses dias, porque a nossa natureza humana, ela tem uma necessidade de preenchimento, né? E esse preenchimento é para que venha dar uma paz momentânea no nosso coração, venha dar um sossego, né, no nosso corpo, no nosso físico, mas nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E eu achei muito gratificante assim o que aquela mulher falou através do devocional, quando nós compartilhamos aqui Provérbios 3, que nós precisamos pedir para o Espírito Santo para estar atentos a tudo que nós ouvimos, a tudo que nós queremos falar, a tudo que nós queremos fazer, porque essa palavra mentoria, né, Paulo, eu me recordo somente de Paulo nesse momento, que ele fala, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é muito forte, é muito impactante, assim, porque Paulo, ele praticamente escreveu, né, todas as cartas que nós temos ali após o Evangelho, falando justamente das igrejas e de todo o mover de Deus e tudo aquilo que ele fazia e do relacionamento do que Paulo tinha com o Senhor.
E hoje nós vemos pessoas tão, muitas vezes, superficiais na internet, pessoas que talvez a gente nem tenha tido uma oportunidade de conviver, ou conhecer, ou saber como é a vida dessa pessoa na sua caminhada, né, com Cristo. E as pessoas querem dar exemplos e querem falar o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer. E o que eu achei mais surpreendente é que aquela palavra, naquele devocional dessa semana, veio de encontro a algo que o Espírito Santo já vinha falando ao meu coração. Que o meu mentor, ele é Jesus Cristo, e ele me deixou o Espírito Santo para me mentorear. Então, quando eu e você vamos, né, você pode ir com a tua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso de número 16, Jesus diz assim para os discípulos, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque vivo vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí no verso 26 diz assim: E tenho dito, ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se atemorize, não se turbe o vosso coração. Amém? Então ali Jesus está falando que ele ia voltar para o Pai, mas ele ia deixar o Espírito Santo. Então nesses dias que nós temos ouvido tantas mensagens, tantas frases, tantos podcasts, tantos vídeos e tantas pregações também, nós precisamos pedir para que seja o Espírito Santo de Deus a falar ao nosso coração. E quando Jesus diz ali, né, para os discípulos que o Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas, lá no verso 26, tá? João 14. Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará de lembrar de tudo que Jesus tinha dito, é porque o Espírito Santo vai fazer isso na minha e na tua vida. Então isso é para que eu e você, nesses dias difíceis que nós temos passado, e talvez o Espírito Santo ele quer te usar para as pessoas que perderam um ente querido, ou você perdeu alguém querido e você precisa testemunhar a tua fé em Cristo. São dias fáceis? Claro que não. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele nos capacitou, ele deixou o Espírito Santo para que a gente venha a falar de uma vida que é uma vida eterna. É uma caminhada com Cristo. Quando ele fala que ele vai se manifestar, aqueles que o amam, aqueles que obedecem os seus mandamentos, são aqueles que querem conhecer a palavra. Né? Porque a palavra do Senhor diz que a gente não joga as pérolas aos porcos. Né? O que eu entendo com esse verso de uma forma muito simples, porque não é esse o contexto que nós vamos falar agora. Mas é que a palavra de Deus, o relacionamento com Deus, o querer preencher o vazio da alma, que nós sabemos que através do Espírito Santo é para aqueles que querem. Então, e como que as pessoas vão querer? Quando eu e você somos as cartas vivas. Quando as pessoas veem que nós somos humanos, sim, temos pecado, sim, erramos, sim, mas nós temos um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, que faz o quê? Com que a gente se arrependa dos nossos erros, com que a gente queira pedir perdão dos nossos pecados, que a gente queira estar reconciliado com Cristo todos os dias da nossa vida. Mesmo porque a palavra do Senhor mesmo nos ensina que a gente vai ter o dia do choro, né? E a gente chora com os que choram e a gente se alegra com os que se alegram. Então, e eu creio em nome de Jesus que nós estamos vivendo os dias de chorar com as pessoas, mas nós vamos viver os dias de riso, de, sabe, alegria, de júbilo, de festa. É para isso que o Espírito Santo de Deus, ele enviou, ele deixou, e para que em todos os dias, né, lá em João 14, lá no 26, diz assim, e ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo isso que Jesus disse para mim e para você.
mas isso é uma decisão pessoal minha e tua, em querer acreditar, em querer estar com o Senhor todos os dias. Porque, queridos, não vai ter mentoria de curso na internet, não vai ter nada que aconteça que não seja única e exclusivamente o Espírito Santo de Deus, na minha e na tua vida, para poder fazer a diferença. O que faz a diferença nas nossas vidas se chama Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, né, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e ninguém vai para o céu, ninguém vai para Deus, ninguém vai ver o Pai se não for por Jesus Cristo. Então isso é uma decisão, e é uma decisão individual, e essa decisão individual que mudou a minha vida, que mudou a tua vida, Deus vai alcançar a vida de outras pessoas. Então a gente não precisa ficar mascarando as situações, não, a gente sabe que tem o dia do pranto, tem o dia do choro, mas tem os dias de alegria, tem os dias de gozo, de felicidade, tem os dias de provação, tem, mas tem os dias de bênção também. Mas a palavra do Senhor diz que a gente precisa ter contentamento em todos eles. E é isso que o Senhor quer. Hoje talvez não tenha sido um dia fácil para mim, um dia fácil para o trabalho, um dia que eu, né, queria ficar na cama, mas existe o quê? O contentamento daqueles que esperam no Senhor. Eu compartilhei com algumas pessoas ontem um verso que, se nós imaginássemos, né, uma frase que estava lá na internet, que a pastora Ruth lá de Criciúma postou, que se nós soubéssemos quão danoso era colocar um pensamento negativo na nossa cabeça, que aquilo poderia, né, proliferar, ele pode aumentar, a gente nem faria isso. Então, a palavra do Senhor, ela nos ensina que o que ocupe o nosso pensamento sejam as coisas de Deus, sejam as coisas boas que o Senhor tem para mim e para você, que sejam isso que tome o nosso pensamento, que sejam os louvores que estejam na nossa boca nos momentos da dificuldade. É fácil? Claro que não é. Você já viu naquele momento que às vezes você tem que fazer alguma coisa em casa, as coisas estão atrapalhadas, parece que fica corrido, a gente fica ansioso, fica nervoso, e aí a gente usa aquele versículo de Paulo, né? O que eu não queria fazer, eu faço. Então, o Espírito Santo hoje, ele está querendo elevar o meu nível e o teu nível. Que a gente possa se prender às coisas de Deus, que a gente possa crer que realmente o nosso mentor, o nosso instrutor, aquele que vai nos ensinar todas as coisas e vai fazer nos lembrar de tudo que Jesus disse, é o Espírito Santo de Deus. Amém? E eu quero finalizar com você um verso que eu já ouvi há muitos anos e eu sempre tenho ele assim na minha mente. E hoje o Espírito Santo trouxe de uma forma assim muito especial. Ele está lá em 1 Coríntios, no 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. Seja o nosso comer, seja o nosso beber, seja a palavra que o Espírito Santo quer nos usar para as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, de coragem, de fé, que mesmo em tempos difíceis, mesmo estamos pisando num campo minado, né? Parece que cada hora a gente vai pisar num lugar e vai, tipo videogame, parece que vai estourar aquela bomba e tudo vai. Mas mesmo nesses campos mais difíceis, eu e você precisamos crer que é o Espírito Santo de Deus que tem nos capacitado, que é Ele que nos guia, que é Ele que nos dá direção, é Ele que nos faz lembrar das promessas de Cristo Jesus. É essas promessas que tem que trazer a esperança na minha e na tua vida. É a esperança da eternidade com Cristo. É você saber que verdadeiramente o que vai preencher o vazio da tua alma é o Espírito Santo de Deus. Não existe nada, nenhuma situação, nenhum curso, nenhuma formação, nenhuma pessoa, nenhum relacionamento, nada que preencha as nossas vidas, que não seja Jesus Cristo. Então, que você possa, né? Isso é uma decisão de fé. E eu quero te desafiar a ter essa decisão de fé. Eu decidi isso no dia 13 de fevereiro do ano de 2005 e para mim é uma caminhada sem volta. E eu agradeço a Deus hoje pelo fôlego de vida, agradeço a Deus por permanecer firme nessa decisão e é assim que o Espírito Santo quer que a gente vença dia a dia a nossa vida de vitória em vitória. Porque se porventura a gente não se encontrar aqui, nesses eventos da terra, nesse lugar onde eu e você estamos de passagem, mas que a gente possa ter a certeza, a convicção e a clareza que nós nos encontramos na eternidade com Cristo.
É para isso que eu e você fomos feitos, para passar a eternidade com Cristo. Amém? E que você possa ter essa alegria, essa paz no teu coração, né? Quando nós lemos ali em Provérbios 3, que fala: aparta-te do caminho mau, né? Para que haja refrigério, para que se revigore os teus ossos, né? Então, traga as boas coisas para ouvir, né? E o que é bom para a gente ouvir? O que aumenta a nossa fé? A palavra do Senhor diz que o que aumenta a nossa fé é a palavra de Deus. Então, é isso que eu e você precisamos. A gente procura, às vezes, precisa de um receito de um medicamento, certas coisas para o nosso físico, precisa. Mas o que eu e você precisamos para a nossa alma, para o nosso espírito? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai edificar a nossa fé. É a palavra de Deus que vai dar o estímulo, vai acionar esse gatilho que eu e você precisamos. Sabe quando parece que já está quase acabando a bateria do telefone, que está só aquele fiozinho vermelho, né? Ou aquela experiência do carro lá, que quando antigamente os marcadores não eram digitais, aí tava lá no finalzinho, né? Parece que o carro já vai dar aquele cotoquinho assim. E aí você, puxa, tem o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso andar assim na reserva. A gente pode estar abastecido o tempo todo. Para isso basta eu e você sabemos o que nós queremos escolher para ouvir. A palavra do Senhor também ensina que aquilo que os nossos olhos veem, né? Ele pode fazer bem ou fazer mal para o nosso corpo. Então, tome essa decisão nessa noite de escolher aquilo que você quer ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus, que é ela que aumenta a nossa fé, aquilo que os teus olhos podem ver, que são coisas que vão edificar a tua fé e vai te transformar para que você possa atingir a vida de outras pessoas. Amém? Eu vou te convidar a fechar os teus olhos, se você pode agora. Nós vamos orar. Eu quero agradecer, louvar a Deus, né, pela Cida, a Tati, a Paula, o Pedro, o pessoal que está assistindo conosco a transmissão do culto agora, para você que vai entrar depois e vai assistir também, mas que você possa pedir isso para o Senhor, que você possa pedir que Ele preencha esse vazio da tua alma e que assim, ó, nesses momentos humanos onde as pessoas também têm uma expectativa de nós, você sabia? As pessoas, né, às vezes elas não esperam ver a gente lá com uma dor, passando por alguma situação. Elas querem ver a fé se movendo nas nossas vidas. E eu e você temos a receita perfeita, que é ouvir a palavra de Deus. É trazermos aos nossos olhos as coisas boas de Deus. E nós podemos trazer a esperança para as nossas vidas e para a vida daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Amém? Paizinho amado, Paizinho querido, obrigada, Deus, por essa noite, obrigada pela tua palavra, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Senhor Deus querido, ó Paizinho querido, e a tua palavra nos falou hoje, Pai, que o Senhor enviou o Espírito Santo, Pai, e que Ele nos faria lembrar de todas as coisas que o Senhor já disse. Então, Paizinho querido, se nós queremos lembrar, nós precisamos ler a tua palavra, Senhor Deus querido. A fé vem pelo ouvir a tua palavra, Senhor. Então eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que haja, Senhor, esse encorajamento, Senhor Deus querido, essa decisão nas nossas vidas nessa noite, Paizinho amado. Ó Deus, que quando nós formos ler a tua palavra, possamos pedir o discernimento que vem do Espírito Santo de Deus. Ó Paizinho amado, e que nós possamos, Senhor, nesses dias difíceis que temos vivido, Senhor, na terra, Pai, que nós possamos ter a boa palavra, possamos ter um bom sorriso, Senhor Deus querido. Pai, a situação tem sido difícil, Pai, mas, Senhor, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, Senhor. Nós cremos, Pai, que temos uma eternidade contigo, cremos, Pai, que tu tens um tempo de refrigério, de cura, Senhor Deus querido, sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, Senhor Deus querido. Pai, são tantos assuntos, Pai, muitas vezes para distrair a nossa mente, Pai, seja, Pai, com a política, seja com a saúde, Senhor, querendo atemorizar, Paizinho querido, mas, Senhor, que nós possamos lembrar, Pai, que nós precisamos confiar em Ti, Senhor. Ó Deus querido, isso não vai nos eximir das nossas responsabilidades como cidadãos, Paizinho querido, como pessoas que vivem, Senhor, nessa terra, mas que nós possamos, Senhor Deus querido, confiar em Ti, que nós possamos, Senhor Deus querido, em primeiro lugar, prestar a nossa vida, o nosso culto diário, o nosso agradecimento diário a Ti, Senhor Deus querido, e pedir que o Teu Espírito Santo nos capacite todos os dias. Fica conosco, Paizinho querido. Muito obrigada pelo privilégio, Senhor, de podermos ouvir a Tua palavra. Muito obrigada porque é o Senhor que nos dá ânimo, nos dá graça, nos dá coragem, Senhor Deus querido. Fica conosco. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor, daqueles que puderam estar assistindo aqui conosco, Senhor Deus querido, aqueles que ainda vão entrar, Senhor, vão assistir essa mensagem, e que eles sejam, Senhor, tocados, impactados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, porque nós não podemos, Senhor, fazer nada por nós.
Mas, Senhor Deus querido, a partir do momento que nós decidimos nas nossas vidas a reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, saber que Jesus Cristo é o único que nos leva a Deus, Paizinho amado, nós recebemos o Espírito Santo morando, habitando no nosso coração. E que isso, Paizinho, possa ser o desejo no coração de cada um de nós, Pai, para podermos passar por todos os momentos. Sejam os momentos difíceis, sejam os momentos bons de paz, Senhor Deus querido. E a Deus que nós possamos ter amor e zelo no nosso coração, por querer conhecer e aprender dos teus mandamentos. Porque a tua palavra diz que aí assim o Espírito Santo se manifesta em nós. E nós queremos viver o manifestar do teu Espírito Santo, Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso mentor. Jesus Cristo é perfeito. É Ele que tem todo o direcionamento, Senhor, para as nossas vidas. E é, Senhor, esse direcionamento, Pai, que nós te clamamos nessa noite e te pedimos que o Senhor venha, Senhor, sobre a nossa mente e o nosso coração. É o que eu oro, em nome de Jesus, louvando e agradecendo ao nosso Pai, né? Muito obrigada para você que pôde estar conosco, que você tenha uma noite grandemente abençoada em nome de Jesus. E domingo às 10 da manhã temos transmissão do nosso culto de louvor e adoração. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e uma boa noite.